Axé, minha gente, salam aleikum, aqui é Vladimir Teixeira, da cidade de Rio Grande do Sul, mais uma vez do nosso canal Umbanda e a sua gente, sempre tratando sobre literatura espiritualista. E eu gosto de repetir, literatura espiritualista. Hoje eu trago para vocês a segunda parte do corte do vídeo da palestra do autor espírita ou terapeuta holístico Vanderlei de Oliveira sobre o seu livro O Guardião do Karma, a missão de Exu na Terra. Essa palestra é de 2017 e de iniciativa da Sociedade Espírita do For. Na palestra, ele abordou temas bem interessantes, como, por exemplo, obsessão, pombagira. Ele gostou muito de ressaltar a gargalhada da pombagira. Também falou sobre algumas definições ou alguns termos que o autor inventou sobre Exus, como, por exemplo, o embaixador de Cristo nas sombras, como, por exemplo, os orixás das sombras ou o mago do além. Esse vídeo está muito legal, pessoal. Depois de assistir o vídeo, por favor, deem o seu like, deem o seu joinha, compartilhem com os parentes, amigos e comentem. O algoritmo do YouTube analisa tudo isso, avalia tudo isso na hora de dar mais espaço para nós. Lá o Exu. Exu é Mojubá. Você tem na sua mente muito formatado ideias a respeito disso, pois abra essas ideias. Porque se nós estamos vendo isso está acontecendo aqui nesse plano, imagina do lado de lá. Tá? Vanderlei, eu queria dar então existe uma outra coisa também. Existem as chamadas pombagiras, que são os Exus femininos. Esses Exus femininos também são alvo do tema de Pai João no livro Guardiões do Karma. Tá? Quem são as pombagiras? São os Exus que trabalham com o feminino humano. São aquela vela que se acende lá no 13 de junho, quem atende são elas. Elas é que são do campo amoroso, elas é que são do campo da sensibilidade, da maternidade, da afetividade. Eu costumo dizer o seguinte: todos nós, homens e mulheres, por motivos diferentes, precisamos nos conectar muito com essas mães do além, que são as pombagiras. Porque elas trabalham o que o ser humano mais está precisando desenvolver, que é o feminino. Vamos lá. O que é o homem pedir para a pombagira para poder trabalhar o seu feminino? Para trabalhar a sua sensibilidade, sua amabilidade. Ainda bem que aqui em Belo Horizonte não tem mais homem machão. Ainda bem. Tem? Porque se tivesse, teria que pedir para elas. Para ser um pouquinho mais amável. Para ser um pouquinho mais dócil. Para ser um pouquinho mais sensível. Para ser um pouquinho mais gay. É isso. Gay no melhor dos sentidos, da alegria, da sensibilidade, não do gênero sexual. Gay no sentido de feminino. Eu falo como homem. Como nós estamos precisando disso, de desenvolver o nosso feminino. Desenvolver o feminino não é trocar sexo, não. Eu disse aqui as características: ser mais amável, mais dócil, mais interessado, menos egoísta, com um olhar mais compassivo, tratar melhor as suas mulheres. Gostaram dessa? Dar mais atenção ao que elas pedem. É pão que é para trazer, viu? Não é salsicha não, não é cerveja não. Entendeu? Pessoas amáveis, sensíveis e atenciosas dão mais importância ao que o outro fala. E pelo lado da mulher, ela precisa muito se conectar com essa mãe, essa psicóloga do além, que é a pombagira, por causa da carência.
Porque as mulheres têm muito desenvolvido esse lado de sensibilidade, e dentro desse lado de sensibilidade está embutido uma das feridas mais antigas da evolução espiritual humana, que é a ferida do abandono. E aí isso produz carência, muita carência. Não sei se em BH tem mulher carente não, mas agora eu vou esnobar com as mulheres, com os homens, né? Será que tem? Hein? Tem, gente? Hein, mulheres? Falam, cadê a coragem de vocês? Vocês não estão avançando? Então, pega com a pombagira, né? Pega na mão dela para ela poder preencher, ajudar você a preencher esse vazio com você mesma, com suas qualidades. Pede para ela para você fazer o encontro com a sua mãe interna. Porque essa sensação de abandono que a grande maioria das mulheres tem sentido e que é produtora de carência é falta de uma conexão equilibrada com a própria mãe. No meu consultório é cheio de mulheres que eu tenho tratado nessa linha com resultados extraordinários. Elas simplesmente se transformam quando conseguem o contato com esse feminino sagrado que é a sua mãe, aqui dentro. E eu não estou falando de mãe desencarnada, não. Tem muita filha que tem mãe do lado, mas não tem. Ela está abandonada. Por que vocês estão me olhando com essa cara de agora você acabou de me matar? Daqui a pouco eu vou abrir para as perguntas, tá? Essas pombagiras são os Exus femininos. Quem já viu uma pombagira manifestar? Ela desce no terreiro, a primeira coisa que ela faz é gargalhar. Linda gargalhada de pombagira, né? E quando ela desce e gargalha, o Pai João explica isso no livro, a gargalhada de pombagira é como um relâmpago no ambiente. É um choque vibratório, que ali só dela gargalhar ela já está tratando as pessoas. E tem gente que vai dizer o quê? Do médium que gargalha. É médium mal educado. Elas são assim mesmo. No mundo espiritual, escutar uma gargalhada de pombagira é um zunido que vai na alma. Você não fica mais do mesmo jeito. Se aqui já é uma coisa impressionante, imagine do lado de lá. Então, quando ela gargalha, aquilo é um concerto vibratório na energia da aura de quem estiver presente. Quem já ouviu uma pombagira gargalhar aqui? Quem? Não é lindo? Maravilhoso? E ela já mexe ali com a sensibilidade, ela já mexe ali com o lado do sentimento das pessoas. Quem ouve uma pombagira gargalhando tem uma sensação de que está acolhido, de que chegou a mãe. É assim que a gente se sente. Tanto que tem uma brincadeira, né? Quando o Exu vai embora no fim das... Quem já participou de uma gira de Exu aqui, numa sexta-feira? Quando o Exu vai embora, a gente fica com a sensação de que foi abandonado. Dá vontade de que eles continuassem mais, de que eles ficassem mais, de que a gente pudesse falar com eles. Os Exus são também considerados os abridores de caminho. Fala-se, inclusive, na Umbanda, um mantra, e é verdade que sem Exu não faz nada, não faz mesmo. Porque se é que tem que resolver alguma coisa, você tem que estar conectado com quem? Com ele. Eu me lembro que há muitos anos atrás, ainda não era aqui a casa espírita nossa, era num outro lugar. Às vezes eu conto experiências antigas da sede, que nem era sede ainda. Mas eu conto porque está aqui na minha mente, tem a ver com a Irmã do Fogo. Nós fomos começar as nossas atividades mediúnicas e a dona Modesta falou assim, olha, agora eu vou fazer uma conversa com vocês aqui, que é a seguinte, vocês vão quebrar essa mesa e essas cadeiras, e vocês aprenderam que mediunidade é assim, sentadinho em torno da mesa, em oração, que é uma reunião nos moldes mais kardecianos, é o que prega dentro da doutrina, mas nós temos uma proposta completamente fora do paradigma para vocês. Vocês vão tirar a cadeira, vão tirar a mesa e vão deixar o povo falar com vocês. E o povo falar com os espíritos. Vir até nós e deixar que nós possamos falar com eles. E aí, naquele momento, a gente assim ainda inseguro, porque nós aprendemos
que o processo mediúnico tem que ser uma coisa mais privada, mais reservada, e de fato isso tem a sua aplicação. Mas nós então perguntamos para ela: Dona Modesta, me explica uma coisa. E se o povo começar a perguntar se vai casar, se vai ganhar na Mega Sena e essas coisas assim? Foi a primeira pergunta que a gente fez para ela. Ela falou assim: quem é que vai responder? São vocês ou somos nós? Aí nós falamos assim: não, são vocês. Pois é, então deixa com a gente as respostas. E aí nós perguntamos mais para ela: tá, mas e se eles começarem com essas perguntas bobas, que não tem sentido nenhum? E como é que vocês vão proceder? Ela virou e falou assim: para nós não existem perguntas bobas, todas são dignas de uma boa resposta. E aí nós fomos conversando com ela, e ela nos convenceu de fazer o chamado espiritismo com espíritos. Abrir a nossa casa para o povo chegar até os espíritos. É o que acontece aqui com vocês. Vocês acham que quando vocês estão ali, vocês estão sendo tratados por médium? Muitas vezes isso é discreto. Vocês nem notam. Muitas vezes o pau come. O pau já comeu lá dentro? Com quem? Levanta a mão aí. Alguém já viu, né? Coisas lá dentro. Mas os espíritos estão aí. Estão firmes com a gente. Fazem o trabalho. Né? E aí nós, desde então, fazemos o chamado espiritismo com espíritos. Deixamos o povo vir aos espíritos e os espíritos vir ao povo. Porque tem muitos espíritas que vai passar uma vida inteira dentro do centro espírita e nunca vai falar com uma entidade espiritual. Quem tem mais de 10 anos de espiritismo aqui? Quem tem de vocês que tem mais de 10 anos nunca falou com um espírito? Ó, aqui coincidiu de não ter ninguém. Mas o índice é alto. As pessoas que às vezes estão há décadas na doutrina dos espíritos, e nunca falaram com um espírito. Então, vocês vão perceber que essa abertura existe na nossa casa. Mas aí veio o adendo de Dona Modesta. Para que a gente possa fazer isso, vocês vão ter que ter muito policiamento astral. Nossa casa vai ter que ser muito bem vigiada e nós vamos ter que fazer trabalhos muito pesados, porque nós vamos atender coisas muito profundas e mexer com muitos interesses de espíritos no astral. E assim foi feito. Quem é que protegeu, protege e continua protegendo a nossa casa até hoje? A casa é de Irmãs do Fogo, mas ela trabalha com Exu, Dr. Bezerra trabalha com Exu, Eurípides Bassanufo trabalha com Exu, toda essa patota que é elegida na doutrina espírita como espírito nobre, trabalha com Exu. A tal ponto que dentro do livro, Pai João de Argola revela uma coisa extraordinária, que Dr. Bezerra de Menezes tem como braço direito dele a equipe do espírito chamado Tranca-Rua das Almas, quando vai fazer o serviço nas regiões do submundo, serviços mais pesados. Tranca-Rua das Almas. Já ouviram falar nesse espírito? Pronuncia mais o nome dessa criatura. Aquela prece. Como é que é a prece? Como é que é a prece? Vamos repetir? Exu, 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 Exu. Aí você acrescenta para ficar mais poético. Exu, Tranca-Rua das Almas. Exu, Tranca-Rua das Almas. Exu, Tranca-Rua das Almas. Vai ser uma beleza. Aí seu marido chega e você está lá no banheiro. Exu, Tranca-Rua das Almas. Já recebeu, mulher? Já baixou aí? Ligue-se com eles. Ligue-se com eles se você não quer carregar olho gordo. Ligue-se com eles se você não quer carregar inveja. Ligue-se com eles se você quer ser mais feliz. Ligue-se com eles se você quer tomar pancada no seu próprio ouvido a respeito das coisas que você precisa também mudar. Que eles falam. Eles são diretos. No livro tem a história de um taxista que foi conversar com Exu Marabô num terreiro de Umbanda. Chegou lá todo fazendo de vítima, que eu vim aqui, minha vida não anda para frente, nada dá certo, não sei o que. Exu Marabô pegou na orelha do homem. Criatura, você quer enganar a mim? Você não é capaz de tratar os seus passageiros com educação? Você hoje devolveu o troco errado para uma passageira que eu sei.
Você cuspiu antes de sair de casa na frente da sua mulher e foi contando os podres todo do homem. E você vem aqui pedir para mim, para a sua vida andar. Sabe quem é o grande obsessor, a grande macumba da sua vida? É você mesmo, criatura. Então você quer minha ajuda? Vai melhorar primeiro. Volta daqui um mês e conversa comigo. Se eu ver que você melhorou daqui um mês, eu faço alguma coisa para sua vida andar. Bacana isso. Eles são desse jeito, na lata. E manda às vezes uns palavrão também. Manda. Tem uns que gostam. Isso é deles mesmo, dos verdadeiros Exus. Não todos. Agora, os quiumba não. Os quiumba só fala palavrão. Aí é diferente. Lembra daquela diferença? Quiumba, Exu. Os quiumba come brasa, dança em caco de vidro, mete o dente no pescoço da galinha, fuma charuto, bebe 1 litro de marafo. Esses são os quiumba. A única coisa do Exu verdadeiro que parece muito com o quiumba são os termos. Eles são meio lata dura mesmo, entendeu? Na lata, que eles costumam soltar umas coisas lá que eu não posso falar aqui, entendeu? Eles são assim mesmo. Então o taxista foi tentar enganar o Exu. Não tenta não, criatura. Tenta enganar eles não. Que ali os caras sabem. Você pode perguntar, como é que ele sabia essas coisas todas? Leu na cabeça do próprio taxista, estava tudo lá. Troco a menos, cuspiu na frente da mulher, tudo enche de culpa a cabeça do sujeito. Está tudo gravado aqui, ó. Eles não precisam de ninguém informar isso para eles, não. Eles lêem na própria pessoa, isso é poder mental que eles têm. Se a gente que é médium, às vezes tem uns poderes desse tipo aí, imagine eles fora da matéria, o que não faz? Tem um caso de um crime, em que o Exu chegou lá depois que a pessoa tinha sido assassinada. Ele chegou à mão, claro, desencarnado, perto do corpo morto, e com a mão ele fez uma retrospectiva astral do que foi as últimas horas daquela pessoa. Viu quem estava na frente dele com o revólver, quem atirou nele, e saiu para buscar a pessoa, o assassino. Depois da cena do crime. Como é que chama isso? Vocês conhecem isso? A pessoa encostar num objeto e ler tudo que está naquele objeto, já ouviu falar disso? Como é que chama essa faculdade? Médiuns encarnados conseguem fazer isso. O desencarnado, então, nem se fala. Isso se chama psicometria. Psicometria. Depois vocês pesquisem sobre isso no Pai Google de Aruanda, para vocês verem como é que é. Então, os Exus, eu vou falar mais alguns minutinhos, vou abrir para vocês. São essas criaturas fantásticas que lançaram sobre eles um mundo de mentiras. São chamados pelo Pai João no livro de embaixadores do Cristo, porque eles são os cumpridores do karma. Essa é a última explicação que eu quero dar sobre o livro. O que é guardiões do karma? Ou o que são os guardiões do karma? São os cumpridores da justiça. Não temos aqui no plano físico chamado oficial de justiça, que sai lá com aquela intimação de manhã para você ir no fórum, não sei o quê. Eles também têm isso na mão. Eles vão aos chamados tribunais do karma nas regiões superiores, puxam sua ficha, vão lá ver a ficha desse taxista. Se ele voltar daqui um mês, o que nós vamos poder dar para esse cara? O que nós vamos poder fazer para ele? Outras vezes eles não têm isso escrito, mas eles têm o poder mental de ler a sua ficha kármica num corpo que você tem chamado corpo mental inferior, onde estão gravadas todas as suas reencarnações. E de lá eles podem pensar o que você merece, o que você precisa e o que não é para te dar. Por isso que fala que Exus são os abridores de caminhos. Eles têm esse poder de mexer no seu karma. Fôlego, hein? É muita informação de uma vez só? Leia um livro que lá isso está bem escrito, disseminado de uma maneira didática e mais facinho. E é um livro grande, então as informações vão sendo absorvidas lentamente. Antes de passar as perguntas de vocês, eu queria saber qual a impressão que vocês estão tendo com essa conversa. Como é que isso tá para vocês aí? Me fala. Qual a sensação que você está tendo? O que você sentiu
enquanto eu falar? Estou vendo um colosso de gente aqui, não sei, parece que tem gente nova. Hein? É novidade? Novidade? Fala aí, vocês aí, jovem atrás aí, ó. Fala aí. Vocês? Qualquer um. Jovem, velho. Qualquer um. Fala aí. Hein? Minha primeira experiência com o espiritismo foi na Umbanda. É? E eu gostava. Sua primeira experiência com mediunidade foi na Umbanda? Mediunidade, assim, de criança eu acompanhava a Umbanda. É algo que eu sentia a força, me deixava muito bem, mas eu tenho medo. E você falando, eu vi que despertou medo em várias pessoas. Ah, é? Vocês sentiram medo, igual a Roberta está falando? Não? Não. Roberta, sua mediunidade está travada. Quando chamou um Exu para abrir ela, minha filha. Entendeu como é que é? Pode ser que um ou outro sentiu medo. Alguém sentiu medo? Sentiu, né? É. Assim, para cada pessoa o medo tem uma causa. Mas para vocês duas que sentiram, a maior possibilidade é de que seja pura falta de esclarecimento. No seu caso é esse? Porque quando você começou a falar, eu tinha outra visão. Qual visão você tinha dos Exu? Fala para nós. Que é pro mal mesmo. Pro mal mesmo. Os caras não prestam mesmo, né? Né, Dolinha? Chama eles, aí você fala, meu Deus, calma aí. Tem até aquela coisa, né? Vou chamar o Exu para prejudicar a sua vida e tal. Tem gente que é tão soberba que acha que eles trabalham para eles, né? Desse jeito. Acho que era uma das poucas vezes aqui também, eu tenho uns 3 anos que eu frequento aqui, que a casa traz um assunto mais direcionado, né? A primeira vez porque realmente, dentro da minha literatura e do interesse mesmo, até do meio espírita, é o primeiro livro, entendeu? Que trata assim. Pode falar, querido. Eu queria dar uma contribuição aqui. Fala. Primeiro fala da sua sensação antes de falar de contribuição. Você é muito contribuidor. Maravilhoso. Fala dos seus sentimentos para mim. Maravilhoso, porque eu já há uns 4 meses atrás eu fui numa casa de Umbanda. Você foi há 4 meses atrás? Vamos ouvir aqui, gente, uma casa de Umbanda. Aí me deram uma literatura que fala exatamente isso. Que legal. Aqui em Belo Horizonte? Aqui em Belo Horizonte. Porque eu fui sugerido para mim, uma entidade disse: Conrado, chegou a hora de você trabalhar. Você precisa desenvolver. Só que essa casa que eu frequentava era lá em Contagem. É longe. É muito longe para mim. O aposentado não tem dinheiro para pagar gasolina. Aí eu Chama Exu, meu filho. Vou te ensinar uma macumbinha depois para dinheiro, tá bom? Eu procurei aqui um lugar em Belo Horizonte e fui cair nessa casa. Essa casa aqui é de macumbeiro também. E aí me deram uma literatura exatamente sobre isso. Mas veio a intuição para mim, Vanderlei, para esclarecimento. Uma pessoa é cometida de verticulite. O médico vai lá, abre, faz a operação, e aí vem aquela sujeira, porque ele fica entupido até aqui em cima, né? O médico abre, aí sai aquela sujeira toda, ele é capaz de limpar? Mas ele pega os ajudantes para fazer esse serviço. Porque ele tem serviço mais importante para fazer. Assim são as entidades de luz. Elas usam o Exu para fazer o serviço necessário. Bacana. Saravá, meu irmão. Eita. Mesmo porque também acho que a própria vocabulário do Exu vai ser mais entendido pelas esferas mais inferiores, né? Assim, lá eles mandam para tudo quanto é lugar, dá porrada, dá tiro, tem tudo isso, tem facada. Como é que você acha, por exemplo, vocês já imaginaram Bezerra de Menezes num ponto de tráfico? Não tem lógica. Meus irmãos, eu vim aqui, vamos orar hoje, vai tomar tiro na cabeça. Os Exus já chegam lá montados. A linguagem é armada. Ou vocês acham que um ponto de tráfico no astral não tem proteção também dos espíritos que interessam por aquele ambiente? Não é assim aqui? Não tem todo um cerco, toda uma comunicação, rádio, etc. Vocês não imaginam isso do lado de lá, como é que é bem montado. Não entra fácil, não. Vocês acham que o traficante daqui é que é o chefe? Não. Para quem vê o Exu, ele tem sempre
Qual você viu? Uma fisionomia diferente ou ele pode parecer como... Não, ele aparece muitas vezes, na maioria das vezes, como um ser humano comum, outras vezes com trajes romanos, outras vezes com trajes de mago. Se eu vejo uma pessoa envolta em uma nuvem negra, numa nuvem preta, seria um dos 5 ou seria um Exu mentiroso? Ah, não sei. São seus, então não sei. Conheço os meus. Os seus, quando eu vejo, você vê alguém, você é muito emitida de querer saber quem é, porque tem que ter muita experiência para isso. Ô, Vanderlei. Procura conhecer os seus. Oi? Fala. Se tá me vendo, você não tá vendo nada, né? Como é que é? Marabô. O Marabô que trabalha comigo, ele foi um advogado corrupto, complicadíssimo, arrumou um colosso de dívida. Hoje está trabalhando para o bem. É um espírito super alinhado, usa um terno de linho daqueles. Entendeu? Impecável, é o cara. É uma Clarice James Bond de primeira qualidade. E vai pro inferno alinhado. Entendeu? Fala. É um assunto que você falou no princípio a respeito de suicídio. Que você quer saber? Citou que até uma criança de 3, 6 anos pode se suicidar? As estatísticas estão mostrando que aumentou muito o índice de suicídio. Mas ele sabe que entre ele crianças de 6 anos. que ele vai morrer? Isso é muito relativo. Muito relativo. Depende da cognição deles, depende do nível de informação, porque eles são crianças, mas são espíritos velhos. Muitas vezes já se mataram muitas vezes. Então, hoje você falar de uma criança de 3 anos, você já tem que pensar numa criatura velha. Você não pode pensar num bebezinho que está andando bonitinho. Porque você consegue já identificar nessa criança de 3 anos moderna traços de uma pessoa madura. Você vê, principalmente para a gente ter visão espiritual, você vê ali manifestações já da alma. Tá? Tanto quanto qualidades, quanto doenças. Vanderlei, diga. Eu, há uns tempos atrás, eu vi uma placa no caminhão escrito Exu, o nome da cidade do interior, do Pernambuco. Pernambuco tem Exu. É pertinho da terra de Lula, Garanhuns. No lugar daquele, isso é uma informação. Como é que é? Repete aí, eu não te ouvi devidamente. Ele é motorista. Você é motorista? Aí você viu o caminhão com o Exu pregado lá? A placa era de Exu. Aí o que você falou? Fiquei me perguntando se eu tivesse que ir naquela cidade, passar uns dias lá, como que será que eu ia ficar, me sentir lá na cidade, porque eu não tinha essa informação. Rapaz, se você for nessa cidade, você volta lá com todos os seus problemas resolvidos. Lá deve estar todo mundo na paz, entendeu? É a cidade mais abençoada que tem. Onde você mora? Em Exu. Olha pra você ver que engraçado, né? O esclarecimento é muito importante. E é isso que a doutrina espírita faz. Te dá luz. Eu estou há mais de 40 anos no espiritismo. E a gente estuda muito. E eu tenho a sensação que eu tenho um conhecimento que é um grãozinho de areia numa praia da imortalidade. Usando uma frase de Hermance. Mas muitas vezes o nosso orgulho, o nosso ego, faz com que a gente ache que nós somos os PhD de espiritualidade. Olha, para com isso. Todo dia vai ter coisa para aprender. Todo dia vai ter coisa para saber. Eu contei lá no Rio agora, nesse final de semana, passei lá uns 5 dias lançando o livro, de uma experiência mediúnica que eu tive há muitos anos atrás, quando essa casa espírita ainda era lá na Oscar Trompovitz. Eu ia sair para ir para o clube e fui pôr a minha bolsa atrás no porta-mala do carro. Quando eu olho, tinha uma criatura toda ensanguentada e deitada no porta-mala do meu carro. Eu assustei, quase fechei o porta-mala de novo, me liguei com os guias porque eu vi que não era gente e eles falaram, abre aí e conversa com ele. Aí eu perguntei para aquela criatura toda ensanguentada, toda feia, toda horrorosa, magérrima, com as costelas aparecendo, com os olhos esbugalhados, corpo todo ferido. O que você está fazendo aí? Porque nessa altura eu já tinha identificado a presença de um dos meus mentores, que é a Dona Modesta, que pediu para mim conversar com ele. E ele falou assim, eu gostei daqui, aqui é quentinho. Eu falei, mas você está no meu carro. Você vai morar aí agora? Eu ainda brinquei com ele.
Ah, não sei, aqui é bom. Perdão, Modéstia, e agora? Em reunião mediúnica eu sei o que eu faço, mas no porta-mala do meu carro. E aí vão acontecendo as experiências, vão acontecendo. E a dona Modéstia, meu filho, nós precisamos socorrer essa criatura. Dá um tempinho no seu clube, o médium sofre, viu? Incorpora ele, puxa ele e leva ele para dentro da casa espírita. Era um domingo de manhã, eu sozinho, incorporei e fui com ele dirigindo. Incorporado, me sentindo todo ferido, me sentindo todo rasgado, trazendo ele dentro de mim. Parei o carro com muita dificuldade na porta da casa espírita, subi e fomos fazer um trabalho lá naquela salinha onde a gente dava os passes, e deitei e os espíritos fizeram o trabalho de ajuda a ele com a energia do meu corpo para ele poder se sentir melhor. Então não tem mais parâmetro do que pode estar acontecendo, do que pode não estar acontecendo, onde que... Eu já vi numa das minhas viagens, espírito deitado na casinha de cachorro, no fundo da casa da pessoa. Hoje vai todo mundo olhar embaixo da cama. Não adianta você olhar, se você não tem evidência, você não vai ver nada. Mas é desse jeito, por isso que você tem que ter um lar protegido. E lar protegido significa abraçar e pegar com Exu. 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 Exu Marabô, Exu Tranca-Ruas. Comece a ler mais sobre os nomes dos Exu. Dentro do livro vocês vão conhecer um colosso deles. Eu amo um Exu que, por incrível que pareça, parece que não gosta muito de mim, ou não tem muito tempo para mim, chamado Zé Pelintra. Tem várias partes dentro do livro de Zé Pelintra. No final do livro, tem 100 ensinos dos Exus. São 100 entidades diferentes que escreveram uma frase sobre algum assunto, maravilhosos ensinos. Às vezes eu tenho soltado alguns no meu Facebook. E vocês vão ver nesses 100 ensinos como é que o Zé Pelintra fala abertamente sobre mundo espiritual, né? Sobre mundo físico, sobre as coisas do dia a dia. Ele é aquele espírito que veste branco, com gravata vermelha e chapéu branco, já viu? O típico malandro, né? Fica no poste encostado. Ele fica encostado no poste, com uma marafinha assim no pé dele, né? Para quem não sabe, é uma 51zinha, né? Faz um trabalho extraordinário na Lapa, lá no Rio de Janeiro. Ele tem uma casa para drogados, desencarnados, e aí, é isso. Eles não só trabalham com os lugares de briga, violência e tal, mas eles também organizam essas entidades para socorrer. São espíritos do bem. O que mais? Acho muito importante, Vanderlei, esclarecer as pessoas, que muitos não sabem, o que acontece com o suicida. Por que nós temos que orientar sempre, quem podemos, o que acontece com o suicida, para que nunca... A cidade, por exemplo, de Pomerode, ela, perto da minha, onde eu nasci, em Joinville, ela é fundada por pomeranos. É a terceira no Brasil, existem 3 aglomerados de pomeranos. É o maior índice de suicídios no Brasil, Santa Catarina, né? De jovens de 14 anos. Eles são tão perfeitos que eles buscam no suicídio algo diferente. Então é importante o jovem saber, todas as pessoas, o que acontece com o suicida antes dele chegar no lado de lá. Sobre o suicídio, eu já te passo, Carol, só um minutinho. Sobre o suicídio, eu lembro uma experiência há muitos anos atrás. Eu tô ficando mesmo com a memória boa demais, porque eu estou lembrando coisa de 20, 25 anos atrás. E deve ter uma razão. Então, eu me lembro que eu estava no Rio Grande do Sul. Você falou de Santa Catarina, eu estava em Porto Alegre. E me lembro de um grande espírita, que não vem ao caso citar o nome, que estava com um filho muito doente. E foi recomendado a ele levar o filho na Umbanda para tratar com os Exus. O que vocês acham que ele fez? Já que ele era um espírita muito famoso, muito formatado, muito dentro do modelo, muito dentro...
sabe como é que funciona isso aí, né? Vocês conhecem a ortodoxia, né? Uma coisa mais dentro do modelinho, da caixinha e tal. O que vocês acham que ele fez? Foi não. O filho suicidou. Muitos anos depois, eu voltei a Porto Alegre, é um lugar que eu vou muito. Ele veio me procurar. Ó, só dele conversar comigo, eu falei, o cara tá melhorando, porque eu sou do diabo, ele não gosta muito de gente assim, então tá melhorando. Que eu sou persona não grata, né, no meio espírita. Não tem problema nenhum. Isso só me engrandece, entendeu? Mas para mente de caixinha, presa na caixinha, eu sou persona não grata. Não tem problema nenhum com isso. Porque você querer alguém como persona não grata, o problema não é da pessoa em si, o problema é de quem sente isso. É a pessoa que é ela que vai ter que resolver isso. Então, ele me procurou para ver se eu tinha alguma informação do filho dele. Eu falei, tenho sim, posso te passar, né? Agora, você não levou seu filho, mas você também vai precisar da ajuda do mesmo lugar. Você vai? Seu filho está melhor do que você imagina. Agora você se vira. Porque o tamanho da culpa que você tem, se você não tratar, e quem vai dar conta dela é o mesmo lugar que foi recomendado para o seu filho, você não aproveita a sua reencarnação. E ele foi. E ele foi. Tem muito preconceito. Muito preconceito com Umbanda. Uma das razões de haver esse preconceito é por conta desse conceito de Exu que se tem, que é uma entidade do mal. Os umbandistas, que eu amo de paixão, são muito responsáveis por isso, porque eles também disseminaram muita ideia errada sobre os Exus. O livro fala disso com a maior caridade, com o maior respeito, porque tem muitas umbandas que têm mais dignidade, mais equilíbrio com esse assunto, né? Mas o maior responsável mesmo é o preconceito humano. De gente que nem conhece, mas ouviu alguém falar que é do mal e vai passando, e vai passando, e vai passando. O umbandista não deveria ter essa ignorância porque ele lida com essas entidades. Mas o livro está ajudando, inclusive, muitos umbandistas também. Rio de Janeiro mesmo, eu passei dentro de uma casa de umbanda, lancei o livro dentro de uma casa de umbanda. Inúmeros pais de santo, mães de santo, sacerdotes que são meus amigos, no Rio, Bahia, em tudo quanto é lugar, estão entrando em contato, estão adquirindo o livro, estão estudando nas suas casas, estão renovando os próprios conceitos que eles também, ao longo do tempo, foram formatando. Então, vai criando assim um laço, né? Vai quebrando uma barreira com relação a isso, que é o propósito de Pai João. Que assim como há muito preconceito no Espiritismo, há muito preconceito na Umbanda, e nós temos que também disseminar essa ideia nova. O Pai João fez um trabalho muito interessante, a meu ver, porque ele não foi muito fiel às hierarquias, aos emblemas, às questões que envolvem a personalidade do Exu dentro da Umbanda. Ele trouxe algo acima disso, tornando ainda mais importante a tarefa deles. Então é coisa para pensar mesmo, muito profundamente, e para renovar o pensamento. Fala, Carol. Ela falou, depois eu traduzo aí para vocês. Pode falar. Você falou de alguns nomes, né? Livros que a gente conhece tá. os nomes. Mas, por exemplo, e essas outras entidades que são chamadas de caboclo, boiadeiro, eles são Exus também? Tá. O que a Carol está perguntando é que eu falei dos nomes, e ela quer saber também sobre essas entidades chamadas caboclo, boiadeiro, né, preto velho, se eles também são Exus. Na hierarquia espiritual, cada linha dessa tem qualidades específicas de trabalho. Mas sobre esse conceito de Exu, como vigia, protetor, policial, todos eles são também. Agora, quem se designa como Exu no mundo espiritual, entendeu? Mesmo, são essas entidades mais truculentas, de grande poder mental e magia. Os caboclos também têm muita magia, os pretos velhos também têm muita magia, tá? Os boiadeiros também, os marinheiros, os herês, tá chegando o dia deles aí, 27 de setembro, né? Que são os meninos de Angola, por causa do Daniel. Mas
Exu não tem igual, é o mago dos magos, tá? Quando se fala em mago negro, só Exu é que dá conta, porque a tecnologia, a capacidade mental, só os Exus para enfrentar essas criaturas. Por isso eles são chamados guardiões, e guardiões do karma. Guardiões do karma especificamente porque eles têm esse poder de entrar na nossa vida e fazer mudanças. Isso é muito legal, gente. Deixa eu explicar isso para vocês. Sem Exu não se faz nada. Tá? É do tipo assim, a sua vida está travada, está difícil, você pede para o Exu e ele vai e faz. Às vezes sua vida fica pior depois disso. Mas se você sai do lugar, você sai. É nesse sentido. Entendeu como é que funciona? Entendeu? Aí você não arrumava ninguém, não conseguia namorar e tal, pediu para Pombagira, 3 dias depois aparece. Ah, beleza, tá tudo certinho. E depois vai ver quem que você arrumou, é só problema. Mas sua vida não tá mais do mesmo jeito. Entendeu como é que funciona esse negócio de sem Exu não se faz nada? E tá ruim? Não tá ruim não, você vai arrumar quem você precisa. Você vai arrumar o emprego que você precisa. Você vai passar pela experiência que você precisa. Eles não vão entrar nisso para prejudicar a sua vida. Eles vão entrar nisso para tirar a sua vida de patinar. Que a pior coisa da vida não é você estar bem ou estar mal, é patinar. Quando você está mal, você está sofrendo. Você está andando, você está procurando. Você está reclamando, você está querendo. Nossa, eu pedi para a Pombagira e ela me arruma esse trem. Esse encosto, né? Mas é o que você merece, criatura. É o que você merece? Tá bom, porque vai te tirar do lugar, vai te fazer aprender. A pior coisa que pode existir é o ser humano patinando. Guarde isso, por favor. Então, sem Exu você não faz nada. Exu abre seus caminhos, às vezes para infernizar mais sua vida. Mas que você vai crescer. Numa primeira etapa pode ser para complicar, depois você vai. Beleza isso, né? Dá até medo de pedir alguma coisa para eles, não dá? Dá medo, fala, querido. Exu Caveira está no livro. Exu Caveira é um dos maiores cientistas, Exu, guardião de karma. Ele é bem graduado. É um dos Exus mais cientistas que existem. E ele está sendo responsável no planeta, não é no Brasil, pelo exílio de espíritos desse planeta para o outro. Ele foi um grande cientista na história. Tá bom? Tá no livro. Exu Caveira. Os 7 ruas tem 7 quem? 7 ruas. Esse não aparece no livro, não. Não tem como englobar todos. São milhares. Mas João falou das experiências de alguns. Fala, Marcelinha. Os orixás. Quem são? Os orixás são espíritos santos. São vibrações, é outra coisa. Um Xangô, por exemplo, é um orixá. É uma força, é uma vibração. É um espírito nobre. No candomblé, a orixá é força, é vibração. Na Umbanda, os orixás manifestam como entidades, que são representantes dessas vibrações. Um orixá de Xangô, por exemplo, na Umbanda, ele manifesta, é o espírito da justiça. Eu sou de Xangô. É onde mais bate os Exus, é em Xangô e em Ogum. São os signos do fogo, que é o meu, né? Abril, entendeu? Que é ariano. São os mandões, são os que vieram para destruir, transformar, arrebentar, acabar com tudo. E pôr no lugar as coisas que precisa colocar. Fogo, destruidor. Filho de Xangô e filho de Ogum. Entendeu? Então, os Exus que trabalham com a gente são todos desse tipo. É gente que adora dar tiro, porrada e dar uma boiada para brigar e um boi para sair da briga. É com a gente mesmo. Entendeu como é que é? O que você quer saber mais sobre os orixás? Deu? Não, tem Iemanjá, que é mais mansinha. Tem Oxum, que é da beleza, do espelho. Obará, né? Oiá. E Orimã, que são os meninos. Isso depende da corrente. Tá? Mas são, em princípio, eu gosto muito desse conceito de orixá, são vibrações. Por exemplo, Xangô é uma vibração de justiça. Pessoas que nasceram no signo do fogo e que nasceram no dia de Xangô, que é quarta-feira à noite, entendeu? Que é hoje, entendeu? São justiceiros. Pegam essa energia com facilidade.
identificam facilmente alguém falando mentira, hipocrisia e coisas desse tipo. Fala, querido. Não, eu não falei pra ela perguntar. Tá. Mas, ô, Wandes, você tem sempre... São 2 orixás, né? São. Aí, normalmente, o que acontece? Como que é? O que acontece com? Porque, por exemplo, você tem o Xangô... Xangô e Inhaçã de frente. Eu sou Inhaçã é minha mãe. É o meu feminino. É a mulher que resolve. É a mulher da solução, dos relâmpagos, da trovoada. Mansa, bonitinha, mas não brinca comigo não. Eu trovoo mesmo. Eu relampeio. Dona Modesta em ação pura. Onde ela desce nas regiões submundas, a primeira coisa que ela faz, ela aprendeu e desenvolveu isso, ela cria raios em torno dela. Os espíritos morrem de medo de Dona Modesta. Ela desenvolveu essa capacidade de conduzir elementais, que são espíritos subhumanos, e produzir raios na presença dela. Parece aquelas... Como é que é aquele filme? Wolverine. Já viram? A mística. A mística faz isso. Ela produz esse raio. Bom, o que mais? Wanderlei, por favor, você falou de Umbanda, né? Esclareceu maravilhosamente isso. Esclarece um pouco a Quimbanda. Quimbanda já é uma parcela que, de fato, ela foca esse lado dos malefícios. Tá bom? Vamos parar por aqui. O objetivo é malefício. O que mais? A oração da manhã, Exu. O que tem o Exu? Não, de manhã acordar então. Como é que acorda de manhã? Como é que é a oração? Exu. Tranca ruas. O que mais? Maravô. O que mais? Tiri. Feminino. Pombagira que aparece. Boa lembrança. A Pombagira que aparece no livro Maria Mulambo. Tem uma história linda de Maria Mulambo. Pai João, além de mexer com todo esse aspecto assim metafísico dos Exus, ele trouxe um romance embutido, porque no fundo o livro é a história do lenço dourado de Maria Mulambo. Ela é o espírito que une destinos, e ela dava de presente o lenço para quem ela ia unir. É muito linda a história, vocês vão ver. Tá? Maria Mulambo, nossa, amo. Tem outras pombagiras, chama Maria Quitéria, Maria Padilha, Sete Saias, hein? Sete Saias. Quem mais vocês lembram aí? As ciganas, pombagiras ciganas. Eu agora estou namorando uma médium que é ligada aos ciganos. Nossa, eu estou super conectado com os espíritos ligados a ela. Os ciganos estão tudo namorando comigo agora também. Você já deve ter visto lá no Facebook. Ela é uma cigana nata. Daqui uns dias vocês vão ver, eu vou para São Paulo fazer um roteiro, nós vamos numa festa cigana, vou pôr as fotos lá, vocês vão ver. Aqui no plano físico mesmo. Oi. Você está querendo dizer... Vou virar ciganão, vocês vão ver que massa que é. Tá porque estão dizendo que acabou o horário. Aqui, é que você tem que autografar. Eu tenho que autografar. Mais uma só. Fala, Lud. Como é que é a questão reencarnatória desses espíritos? Como é que é a questão reencarnatória? Eu falei no início. Normalmente eles reencarnam como juízes, advogados, promotores, policiais, área de justiça. Né? Eles são... Pombagira não, Pombagira às vezes ela vem para outras áreas, mas pode também, como mulher, entrar dentro dessas fileiras e desenvolver um pouco mais o lado da sensibilidade com essas ordenações. O que significa quando você recebe uma informação, a cigana está na sua frente? O que passa para o seu lado? Cigana tem muito a ver com destino, com o futuro. Os ciganos são muito conectados com isso, tá? Eu agora estou namorando uma multidão de ciganos, porque essa médium tem isso. Arruma namorado e ainda é médium. E aí você namora ela e os mentores dela, entendeu? Pessoal, valeu demais.